É o fim da escassez. Napoleon Hill. Você já percebeu que existem pessoas que parecem avançar, mesmo quando tudo está contra elas, enquanto outras passam anos lutando, trabalhando duro, acordando cedo, sacrificando finais de semana e ainda assim continuam exatamente no mesmo lugar? Essa pergunta intrigou alguns dos maiores pensadores da história. Ela intrigou empresários, filósofos, líderes espirituais e também intrigou Napoleon Hill. E quanto mais ele estudava o comportamento humano, mais percebia que a diferença entre aqueles que prosperavam e aqueles que permaneciam presos não estava apenas no dinheiro, na educação ou nas oportunidades. Havia algo muito mais profundo acontecendo. Imagine duas sementes plantadas no mesmo solo. Ambas recebem a mesma chuva. Ambas recebem a mesma luz do sol. Mas uma cresce forte, desenvolve raízes profundas e se transforma em uma árvore imponente. A outra não consegue ultrapassar poucos centímetros de altura. A diferença não está no ambiente, está no potencial que cada uma consegue ativar dentro de si. A vida funciona de maneira semelhante. Muitas pessoas acreditam que a escassez é causada pela economia, pelo governo, pela sorte ou pela falta de oportunidades. Mas e se eu lhe dissesse que a maior causa da escassez está escondida em um lugar que poucas pessoas observam, dentro da própria mente? Pense em um dos empresários mais respeitados do planeta, Warren Buffett. Durante décadas, ele construiu sua fortuna não através de atalhos, mas através da disciplina, da paciência e de princípios sólidos. Enquanto milhares procuravam enriquecimento rápido, ele construía riqueza duradoura. Enquanto muitos eram dominados pelo medo, ele era guiado pela visão. Enquanto outros reclamavam das dificuldades, ele estudava possibilidades. Mas a história de Buffett não é apenas sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Porque antes de alguém conquistar riqueza financeira, precisa conquistar riqueza mental. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Talvez a sua grande virada não dependa de ganhar mais. Talvez dependa de pensar diferente. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de recursos. Talvez tenha sido a presença constante do medo. O medo de fracassar. O medo de errar. O medo de tentar, o medo de acreditar. Napoleon Hill descobriu algo extraordinário durante seus estudos. Os maiores vencedores do mundo tinham origens diferentes, profissões diferentes e histórias diferentes. Porém, existia um elemento comum entre todos eles. Eles se recusavam a aceitar a escassez como destino. Enquanto milhões enxergavam obstáculos, eles enxergavam oportunidades. Enquanto milhões enxergavam limitações, eles enxergavam possibilidades. Enquanto milhões esperavam o momento perfeito, eles começavam com aquilo que tinham. E hoje eu quero mostrar por que este pode ser o início do fim da escassez na sua vida. Mas antes de continuar, escreva nos comentários: eu escolho a abundância. Porque quando você declara algo conscientemente, começa a construir um compromisso interno com essa nova realidade. Agora, preste atenção. O que você vai ouvir não é apenas uma mensagem sobre dinheiro. É uma mensagem sobre transformação. É uma mensagem sobre identidade. É uma mensagem sobre se tornar a pessoa capaz de viver a vida que deseja. A escassez não está na sua conta, está na sua identidade. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar suas circunstâncias, sem perceber que suas circunstâncias são apenas reflexos de algo mais profundo. A identidade. Desde criança, você começou a construir uma imagem sobre quem era. Talvez tenha ouvido que dinheiro era difícil. Talvez tenha ouvido que pessoas comuns não ficam ricas. Talvez tenha ouvido que sucesso era para os outros. Talvez tenha ouvido que sonhar grande era perigoso. E cada uma dessas frases foi formando uma prisão invisível.
Imagine um elefante filhote preso por uma corrente pesada. Durante anos, ele tenta escapar e não consegue. Com o tempo, ele desiste. Quando cresce, basta uma simples corda para mantê-lo preso. Não porque a corda seja forte, mas porque sua crença é forte. Milhões de pessoas vivem exatamente assim. Não estão presas pelas circunstâncias, estão presas pelas crenças. Napoleon Hill afirmava que aquilo que a mente consegue conceber e acreditar pode ser alcançado. Mas existe um detalhe que poucos entendem. A mente não produz aquilo que você deseja, ela produz aquilo que você acredita ser possível. Por isso algumas pessoas sabotam oportunidades. Por isso algumas pessoas sentem medo quando estão prestes a crescer. Por isso algumas pessoas retornam ao ponto inicial mesmo depois de experimentar sucesso. A identidade antiga continua controlando os resultados. O verdadeiro fim da escassez começa quando você muda a história que conta para si mesmo. Por que os mais resilientes sempre chegam mais longe? Existe uma cena que se repete silenciosamente todos os dias em algum lugar do mundo. Uma pessoa recebe uma oportunidade. Tenta uma vez. Fracassa. Tenta uma segunda vez. Fracassa novamente. Na terceira tentativa, decide desistir. Meses depois, ela olha para alguém que venceu e conclui que aquela pessoa teve sorte. Mas a verdade é que muitas vezes a única diferença entre os dois foi o número de vezes que cada um decidiu continuar. Napoleon Hill passou décadas estudando homens e mulheres que alcançaram níveis extraordinários de sucesso. E uma característica aparecia repetidamente. Não era inteligência acima da média, não era talento sobrenatural, não era uma condição financeira privilegiada, era persistência, era a capacidade de continuar avançando quando a maioria já havia desistido. Veja a história de Soichiro Honda. Quando jovem, ele sonhava em construir peças para automóveis. Apresentou seus projetos e foi rejeitado. Trabalhou durante anos para aperfeiçoar suas ideias. Quando finalmente começou a avançar, a guerra destruiu boa parte de seus sonhos. Depois, vieram novas dificuldades financeiras. Qualquer pessoa teria motivos suficientes para abandonar tudo, mas ele continuou, e justamente porque continuou, criou uma das maiores empresas automobilísticas da história. A maioria das pessoas olha para o resultado. Poucas observam a quantidade de obstáculos superados. A mesma coisa aconteceu com Thomas Edison. Quando perguntaram sobre suas milhares de tentativas antes de desenvolver a lâmpada funcional, ele não enxergava fracassos. Ele dizia ter encontrado milhares de formas que não funcionavam. Essa é a mentalidade que constrói riqueza. Enquanto o derrotado vê uma parede, o vencedor vê um aprendizado. Enquanto o derrotado vê um fim, o vencedor vê um ajuste de rota. Enquanto o derrotado pergunta, por que isso está acontecendo comigo? O vencedor pergunta, o que isso está tentando me ensinar? Existe algo que poucas pessoas compreendem. A vida não recompensa apenas quem sonha. A vida recompensa quem permanece. Quem continua quando ninguém acredita. Quem continua quando os resultados ainda não apareceram. Quem continua quando o medo tenta assumir o controle. Observe uma árvore gigantesca. Antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. Primeiro vêm as raízes. E ninguém vê as raízes, ninguém aplaude as raízes, ninguém fotografa as raízes, mas são elas que sustentam tudo. Sua fase atual talvez seja exatamente isso, uma fase de construção invisível. Você olha para a sua vida e pensa que nada está acontecendo. Mas talvez Deus esteja fortalecendo suas raízes, talvez esteja desenvolvendo sua disciplina, talvez esteja fortalecendo sua fé, talvez esteja ensinando paciência, talvez esteja preparando você para sustentar algo muito maior do que imagina.
E aqui existe uma verdade que Napoleon Hill repetia constantemente. Toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Isso não significa que dificuldades sejam agradáveis. Significa que elas possuem um propósito. Muitas pessoas que hoje desfrutam prosperidade só chegaram lá porque passaram por momentos que as obrigaram a crescer. Foi a crise que desenvolveu coragem. Foi a rejeição que desenvolveu determinação. Foi a perda que desenvolveu maturidade. Foi a escassez que desenvolveu criatividade. O problema é que a maioria das pessoas abandona o campo antes da colheita. Elas plantam hoje e querem colher amanhã. Elas começam um projeto e desistem na primeira dificuldade. Elas iniciam um negócio e recuam diante do primeiro obstáculo. Elas fazem uma oração e acreditam que o silêncio significa ausência de resposta. Mas os grandes vencedores entendem algo diferente. Eles entendem que existe um intervalo entre plantar e colher. Existe um intervalo entre acreditar e receber. Existe um intervalo entre preparar-se e prosperar. E é justamente nesse intervalo que a maioria desiste. Pense em um avião decolando. O momento de maior consumo de combustível acontece no início. A fase mais difícil é justamente aquela em que ele precisa vencer a gravidade. Depois que alcança a altitude, tudo se torna mais leve. A vida também funciona assim. Muitas vezes, o período mais difícil acontece imediatamente antes da mudança. É por isso que tantas pessoas abandonam seus sonhos poucos metros antes da linha de chegada. Napoleon Hill chamava isso de o hábito fatal da desistência. Milhões de pessoas carregam esse hábito sem perceber. Elas abandonam seus objetivos no momento exato em que deveriam insistir mais um pouco. E talvez você precise ouvir isso hoje. Se você está cansado, continue. Se os resultados estão demorando, continue. Se ninguém acredita em você, continue. Se as circunstâncias parecem desfavoráveis, continue. Porque a persistência possui uma característica extraordinária. Ela transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Ela transforma derrotas temporárias em vitórias permanentes. Ela transforma escassez em abundância. Mas existe algo ainda mais poderoso do que a persistência. Existe uma mudança mental que faz com que oportunidades comecem a aparecer onde antes você só via problemas. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora, porque existe um momento em que você para de correr desesperadamente atrás do dinheiro, e o dinheiro começa a ser atraído pela pessoa que você se tornou. O dia em que você para de correr atrás do dinheiro e o dinheiro começa a correr atrás de você. Existe uma armadilha invisível que mantém milhões de pessoas presas durante toda a vida. Elas acreditam que a riqueza é dinheiro. Napoleon Hill descobriu que isso não é verdade. O dinheiro é apenas uma consequência. A verdadeira riqueza nasce primeiro dentro da mente, depois se manifesta no mundo físico. Observe algo curioso. Quanto mais desesperada uma pessoa está por dinheiro, mais difícil parece consegui-lo. Quanto mais ela vive preocupada, mais motivos encontra para continuar preocupada. Quanto mais ela pensa na falta, mais experiências de falta ela atrai para a sua realidade. Isso acontece porque o cérebro funciona como um filtro. Ele procura constantemente evidências para confirmar aquilo que você acredita. Se você acredita que o mundo está cheio de oportunidades, seu cérebro começará a enxergar oportunidades. Se acredita que tudo é difícil, seu cérebro encontrará dificuldades. Se acredita que prosperidade é possível, começará a perceber caminhos que antes estavam invisíveis. Pense em alguém que acabou de comprar um carro específico. De repente, ele começa a ver aquele modelo em todos os lugares. O carro sempre esteve ali. O que mudou foi sua atenção. A prosperidade funciona da mesma maneira.
Muitas oportunidades já estão ao seu redor, mas sua mente precisa estar preparada para enxergá-las. É aqui que a maioria das pessoas comete um erro gigantesco. Elas passam a vida perguntando: como ganho mais dinheiro? Os grandes realizadores fazem uma pergunta diferente: como gero mais valor? Essa simples mudança altera tudo. Quando você foca apenas no dinheiro, pensa em receber. Quando você foca em gerar valor, pensa em contribuir. E o mundo recompensa quem contribui. Veja a trajetória de Sam Walton. Ele não construiu um império pensando apenas em enriquecer. Ele procurou maneiras de oferecer produtos a preços mais acessíveis para milhões de pessoas. Ao resolver um problema real, a riqueza veio como consequência. O mesmo padrão aparece repetidamente na história. Os grandes empresários, inventores e líderes criaram prosperidade porque resolveram problemas. Eles encontraram necessidades, criaram soluções, entregaram valor e foram recompensados por isso. A pergunta que pode mudar sua vida é simples: qual problema você pode ajudar a resolver? Porque toda riqueza nasce da solução de algum problema. O médico resolve problemas de saúde. O professor resolve problemas de conhecimento. O empreendedor resolve problemas de mercado. O mecânico resolve problemas de transporte. O eletricista resolve problemas de energia. O programador resolve problemas tecnológicos. Todos prosperam na medida em que ajudam outras pessoas. Napoleon Hill afirmava que o sucesso duradouro sempre está ligado ao princípio da cooperação. Ninguém enriquece sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém constrói algo extraordinário sozinho. Por isso, uma mentalidade de abundância é tão poderosa. Pessoas presas na escassez competem por migalhas. Pessoas guiadas pela abundância criam novos banquetes. Enquanto alguns enxergam falta de oportunidades, outros criam oportunidades. Enquanto alguns reclamam do mercado, outros encontram necessidades ainda não atendidas. Enquanto alguns enxergam portas fechadas, outros constroem novas portas. Mas existe um aspecto ainda mais profundo. A riqueza verdadeira não é apenas financeira. Existem milionários que vivem atormentados. Existem pessoas com muito dinheiro e pouca paz. Existem pessoas com patrimônio gigantesco e relacionamentos destruídos. Napoleon Hill observou que a prosperidade completa envolve equilíbrio, dinheiro, saúde, paz interior, propósito, família, fé. Quando um desses pilares desmorona, o sucesso perde parte do significado. Talvez por isso, tantas pessoas alcancem objetivos financeiros e continuem sentindo um vazio difícil de explicar. Elas conquistaram recursos, mas não encontraram propósito. E sem propósito, nenhuma conquista é suficiente. É por isso que os maiores vencedores costumam estar conectados a algo maior do que eles mesmos. Eles não trabalham apenas pelo dinheiro. Trabalham pela missão, pelo legado, pela contribuição, pelo impacto. Quando sua vida encontra propósito, sua energia muda. Sua motivação muda, sua disciplina muda, sua visão muda. E quando sua visão muda, suas decisões começam a mudar também. Pouco a pouco, você deixa de agir como alguém preso à escassez e começa a agir como alguém preparado para prosperar. Mas existe um detalhe fascinante. Antes da grande virada acontecer no mundo exterior, sinais começam a surgir. Pequenos sinais, mudanças discretas, transformações quase imperceptíveis. A maioria ignora esses sinais, por isso perde oportunidades extraordinárias. Mas aqueles que aprendem a reconhecê-los percebem que a escassez está chegando ao fim muito antes do dinheiro aparecer na conta. E é exatamente sobre esses sinais que vamos falar agora. Porque talvez alguns deles já estejam acontecendo na sua vida neste exato momento.
Os sinais de que a escassez está acabando e sua virada já começou. Existe algo que quase ninguém percebe. A prosperidade não chega de repente. Ela envia sinais. Primeiro acontecem mudanças internas. Depois surgem mudanças externas. Primeiro a mente muda. Depois a realidade acompanha. Mas como a maioria das pessoas está focada apenas nos resultados visíveis, acaba ignorando os indícios mais importantes da transformação. Napoleon Hill observou isso inúmeras vezes durante suas pesquisas. Antes de uma grande conquista, quase sempre acontecia uma mudança silenciosa na forma de pensar. Uma mudança na identidade. Uma mudança na percepção. Uma mudança na atitude. E é exatamente por isso que você precisa prestar atenção aos sinais. Porque talvez sua vida esteja mudando mais do que você imagina. Sinal 1. Você começa a se sentir desconfortável com a mediocridade. Algo curioso acontece quando uma pessoa começa a crescer. Ela para de aceitar determinadas situações. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Conversas negativas começam a cansar. Reclamações constantes começam a irritar. Ambientes tóxicos perdem o encanto. É como se sua alma começasse a pedir algo maior. Esse desconforto não é um problema, é um sinal. É a versão futura de você tentando nascer. A maioria das pessoas interpreta esse sentimento como crise, mas muitas vezes é crescimento. Uma águia não nasceu para viver entre galinhas. E quando ela começa a perceber isso, o galinheiro deixa de parecer confortável. Sinal 2. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só via problemas. Pessoas presas na escassez observam obstáculos. Pessoas caminhando para a abundância observam oportunidades. A situação pode ser exatamente a mesma. O que muda é a interpretação. Você começa a perceber que dificuldades podem conter oportunidades escondidas. Começa a entender que problemas podem revelar novos caminhos. Começa a enxergar aprendizado onde antes enxergava apenas sofrimento. Isso acontece porque sua mente está evoluindo. E quando a mente evolui, a realidade percebida também evolui. Sinal 3. Você para de culpar o mundo. Esse é um dos sinais mais poderosos. Enquanto alguém acredita que todos os seus problemas são culpa do governo, da economia, da sorte ou dos outros, continua entregando seu poder. Mas chega um momento em que a pessoa percebe algo transformador. Ela percebe que talvez não controle tudo, mas controla suas decisões, controla suas atitudes, controla sua disciplina, controla suas reações. E quando assume essa responsabilidade, algo extraordinário acontece. Ela deixa de ser vítima e começa a se tornar protagonista. Foi exatamente isso que Napoleon Hill encontrou nos grandes realizadores. Eles não gastavam energia procurando culpados, gastavam energia procurando soluções. Sinal 4. Você começa a atrair pessoas diferentes. Isso acontece de forma quase misteriosa. Quando sua mentalidade muda, suas conexões mudam. Você começa a encontrar pessoas mais positivas, mais determinadas, mais inspiradoras, mais focadas. Pessoas que falam sobre crescimento, pessoas que falam sobre possibilidades, pessoas que falam sobre construção. Isso não é coincidência. Sua energia está mudando, sua frequência emocional está mudando. E novos relacionamentos começam a refletir essa transformação. Napoleon Hill chamava isso de poder da mente coletiva. Quando você se conecta às pessoas certas, sua capacidade de crescer aumenta exponencialmente. Sinal 5. Você desenvolve uma fé que não depende das circunstâncias. Esse talvez seja o sinal mais raro. A maioria das pessoas acredita apenas quando vê. Mas existe um momento em que você começa a acreditar antes de ver. Você continua trabalhando mesmo sem resultados imediatos. Continua plantando mesmo sem colheita visível.
continua avançando mesmo sem garantias. Essa é a fé que move montanhas. Não uma fé passiva, mas uma fé ativa, uma fé que trabalha, uma fé que constrói, uma fé que persiste, uma fé que continua quando os números ainda não mudaram, porque sabe que algo já está mudando por dentro. Sinal 6. Sua visão de futuro fica maior. A escassez reduz sonhos. A abundância expande horizontes. Você começa a pensar em projetos maiores, metas maiores, contribuições maiores, impactos maiores. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer apenas difícil. E aquilo que parecia difícil começa a parecer alcançável. Sua mente começa a operar em um novo nível. Você deixa de perguntar, será que consigo? E começa a perguntar, como vou conseguir? Essa simples mudança altera completamente o destino de uma pessoa. Sinal 7. Você começa a sentir que algo grande está se aproximando. Muitas pessoas relatam isso antes das grandes viradas. Uma sensação difícil de explicar. Uma convicção silenciosa. Um sentimento de que algo está se alinhando. Não é ilusão. Não é fantasia. É resultado da transformação interna. Seu subconsciente está captando mudanças que sua mente consciente ainda não consegue enxergar completamente. Você está se tornando alguém diferente, e pessoas diferentes produzem resultados diferentes. Mas existe um perigo que faz milhares perderem exatamente aquilo que estavam prestes a conquistar. É o medo da própria transformação. É o medo da própria grandeza, é o medo de abandonar a identidade antiga. E é por isso que tantas pessoas chegam tão perto da virada e voltam para trás. A virada que a maioria perde por medo. Chegamos ao ponto mais importante desta mensagem, porque existe uma verdade que poucas pessoas estão preparadas para ouvir. Muitas pessoas não fracassam porque são incapazes. Fracassam porque têm medo do que acontecerá se realmente der certo. Parece estranho ouvir isso, mas pense com calma. Quantas vezes você já viu alguém reclamar da própria situação durante anos e, quando surgiu uma oportunidade real de mudança, recuar? Quantas pessoas dizem querer prosperidade, mas evitam assumir responsabilidades maiores? Quantas pessoas afirmam desejar uma vida diferente, mas continuam repetindo exatamente os mesmos hábitos? Napoleon Hill descobriu algo fascinante ao estudar milhares de pessoas. O maior obstáculo para o sucesso não era a falta de capacidade, era o medo. E não apenas o medo do fracasso, o medo do sucesso, porque o sucesso exige transformação. E transformação exige abandonar versões antigas de nós mesmos. Existe uma história muito interessante sobre uma lagarta. Durante quase toda a sua vida ela rasteja. Seu mundo é limitado, seu horizonte é pequeno, sua realidade está próxima ao chão. Então chega o momento da metamorfose, e durante esse processo, tudo muda. A antiga identidade deixa de existir. Uma nova identidade nasce. A lagarta não melhora, ela se transforma. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez Deus não esteja apenas tentando melhorar sua situação. Talvez esteja tentando transformar sua identidade. Porque existe uma diferença gigantesca entre receber riqueza e tornar-se uma pessoa capaz de sustentar riqueza. Muitas pessoas recebem oportunidades que não conseguem manter. Recebem recursos que não conseguem administrar. Recebem bênçãos para as quais ainda não estavam preparadas. É por isso que a verdadeira prosperidade começa dentro, antes do dinheiro aparecer, antes das portas se abrirem, antes dos resultados chegarem. Primeiro nasce a pessoa, depois nasce a realidade. Napoleon Hill repetia constantemente que aquilo que a mente consegue conceber e acreditar pode alcançar. Mas existe algo que muitos ignoram. A crença verdadeira não aparece apenas quando tudo está funcionando.
Ela aparece quando nada parece funcionar. É nesse momento que a fé é testada. É nesse momento que a persistência é testada. É nesse momento que a visão é testada. Veja o que acontece com um avião durante a decolagem. Ele enfrenta a maior resistência justamente nos momentos iniciais. Os motores trabalham com intensidade máxima. O consumo de combustível é enorme. Tudo parece exigir mais esforço. Mas depois que alcança a altitude, a viagem se torna muito mais suave. Muitas pessoas abandonam seus sonhos durante a fase de decolagem. Interpretam a resistência como um sinal para parar, quando, na verdade, a resistência era apenas uma confirmação de que estavam saindo do chão. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida agora. Talvez as dificuldades que você enfrenta não sejam sinais de derrota. Talvez sejam sinais de crescimento. Talvez você esteja sendo preparado para um nível que ainda não consegue enxergar. Pense em quantas histórias extraordinárias começaram em momentos aparentemente comuns. Um pequeno negócio iniciado em uma garagem. Uma ideia escrita em um caderno velho. Uma decisão tomada em um momento de dificuldade. Uma oração feita durante uma noite de preocupação. A maioria das grandes viradas não começou com aplausos. Começou com fé. Começou com visão. Começou com uma decisão silenciosa de continuar, e essa decisão muda tudo, porque quando uma pessoa decide continuar, mesmo sem evidências imediatas, ela entra em um grupo muito pequeno. O grupo daqueles que não são controlados pelas circunstâncias. O grupo daqueles que criam circunstâncias. A escassez tenta convencer você de que não há recursos suficientes. A abundância ensina que existem possibilidades infinitas para quem está disposto a crescer. A escassez faz você olhar para aquilo que falta. A abundância faz você olhar para aquilo que pode ser construído. A escassez diz para esperar. A abundância diz para agir. A escassez gera medo. A abundância gera visão. E é exatamente por isso que hoje pode ser um marco na sua vida. Porque a verdadeira riqueza não começa quando sua conta bancária muda. Ela começa quando sua mentalidade muda. Ela começa quando você para de se definir pelos problemas. Quando para de se definir pelas limitações. Quando para de se definir pelo passado. E começa a se definir pelo potencial que existe dentro de você. Talvez você tenha enfrentado rejeições. Talvez tenha enfrentado fracassos. Talvez tenha enfrentado perdas. Talvez tenha enfrentado momentos em que parecia impossível continuar. Mas nenhuma dessas experiências define seu destino. Elas apenas fazem parte da sua preparação. Porque as maiores histórias de prosperidade quase sempre começam em períodos de adversidade. As maiores conquistas quase sempre são precedidas por grandes desafios. E as maiores viradas quase sempre acontecem quando a maioria já teria desistido. Por isso, a partir de hoje, tome uma decisão. Pare de alimentar pensamentos de escassez. Pare de fortalecer crenças limitantes. Pare de entregar seu futuro para o medo. Comece a alimentar sua visão. Comece a fortalecer sua fé. Comece a desenvolver sua disciplina. Comece a agir como a pessoa que deseja se tornar. Porque quando a identidade muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, os resultados mudam. E quando os resultados mudam, a vida inteira muda. Talvez você tenha começado este vídeo acreditando que precisava de mais dinheiro. Mas espero que esteja terminando entendendo algo muito maior. Você precisa de uma nova mentalidade. Você precisa de uma nova visão. Você precisa de uma nova identidade. Porque é exatamente aí que a escassez termina. E é exatamente aí que a prosperidade começa. Se esta mensagem falou com você, escreva agora nos comentários. Hoje eu declaro o fim da escassez.
E toda vez que o medo tentar voltar, lembre-se desta verdade. A vida muda quando você muda. O mundo responde de maneira diferente quando você se torna uma pessoa diferente. E talvez, exatamente neste momento, sua grande virada já tenha começado.